Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Está todo mundo firme aí? Pela manhã, quem esteve? Quem esteve aí? Nós falamos de escatologia. Parece que é um tema que está bem divulgado no momento, né? Parece que está efervescente, há uma expectativa no ar de que alguma coisa vai acontecer, e vai mesmo, né? Isso é fato. Agora à noite eu vou falar também um pouquinho sobre escatologia, mas diversificar um pouco o foco, mas trazer na memória de quem veio pela manhã e elucidar sobre a importância de nós estudarmos sobre a volta de Jesus, tá bom? Vamos lá em Mateus capítulo 24. Eu vou ler apenas um versículo. O versículo 3, tá? Apenas o versículo 3. Mateus capítulo 24. Muitos estudiosos consideram Mateus 24 o apocalipse dos evangelhos, tá? Então o tema é pertinente, o tema é apocalíptico, é a volta de Jesus. A palavra do Senhor diz aqui, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e qual e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Só até aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, com a Bíblia aberta, nós oramos ao Senhor. Pai de amor, em posição de contrição, nós nos apresentamos diante do teu altar. Queremos entender os mistérios, queremos conhecer a verdade, queremos, Pai de amor, ter a nossa memória viva para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos prepara para tanto, nos dá, Senhor, condições de abastecer as nossas lâmpadas com azeite quente da unção. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é benigno e bondoso, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre escatologia, e eu intitulei essa mensagem, O Cenário Está Pronto, tá bom? Antes de nós entrarmos na pregação propriamente dita, não sei se vocês perceberam um derramamento do Espírito aqui durante o louvor. A pergunta que eu faço é: por que o Espírito Santo promove esses momentos de quebrantamento? Ele está falando conosco. Sempre que o Espírito Santo promover na tua vida um enchimento, um derramamento, um quebrantamento, Ele está falando. O Espírito Santo se comunica por sinais, ele se comunica através de situações como essa. Então, quem está nos visitando, só para que a gente possa elucidar, nossa igreja tem um viés de oração diferenciado. Lamentavelmente, nem todos participam, não é? Existe uma lei dentro do princípio da liderança, que é a lei 80-20. Eu nem quero entrar nesse detalhe, mas, lamentavelmente, nem todo mundo participa desses momentos de avivamento, desses movimentos de oração. Mas eu quero aqui desafiar a igreja. Eu quero que você participe do processo. Eu quero que você continue recebendo a unção, até porque o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. E a Bíblia é muito clara quando diz que Ele sopra onde quer, não é isso? Ele derrama a sua presença em quem Ele quer.
Mas eu quero que vocês que estão recebendo a presença do Espírito Santo, saiba que da onde partiu essa presença tem mais, e tem muito mais, tá bom? Eu quero convidar, eu quero que você procure o pastor Antônio e fale: olha, pastor, eu quero passar a noite em oração também. Pastor, eu quero estar com você nessas buscas que vocês têm feito semanalmente. Não quero que isso seja um grupo da igreja. Não, negativo. Eu quero que a igreja tenha sede, tenha fome desse Deus que é vivo. Eu quero que você busque essa presença de forma manifesta. Eu quero que você busque esse maná que desce do céu. É como diz o livro Caçadores de Deus, a nossa igreja é a casa do pão e aqui tem pão. Nós não queremos apenas a presença de Deus, nós queremos a manifestação da presença dEle. E o quebrantamento é apenas uma pequena demonstração da sua presença. Ele tem muito mais para entregar para nós. Então eu quero que você venha comigo. Eu quero que você seja desafiado na sua fé. Pastor, eu quero conhecer mais desse Deus, então vamos para a madrugada. Porque a palavra de Deus é muito clara. Deus disse: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Quando é que a gente aquece o púlpito da igreja? Quando a gente vai para o ermo. Quando é que a gente põe fogo no altar? Quando a gente vai para as madrugadas. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda, a nossa igreja tem um viés de oração. Não fica apartado disso não. Não fica alheio a essa realidade como se isso não te dissesse respeito. A oração não é para um grupo seleto da igreja, não. Estudos dizem que apenas 15% das pessoas têm dom de oração, mas Jesus não chamou só 15% não. Jesus chamou a igreja inteira. E Ele não chamou para orar de vez em quando não, Ele disse: orai sem cessar. É para orar o tempo todo, é para viver em espírito de oração, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, porque o diabo, nosso adversário, está como um leão ao nosso derredor, buscando alguém que possa tragar. Igreja, acorda, sai da letargia, sai desse estado mórbido de uma fé que só quer receber. Nós estamos muito mais para fazer do que para receber. Igreja, vamos sair dessa zona de conforto. Eu quero que todos vocês tenham coragem de estar conosco na oração. Pastor Gessé me falou: pastor, foi pastor Gessé, o pastor Francisco, foi só esfriar, o povo sumiu da segunda-feira do monte. Se chove, é de açúcar. Se faz frio, não tem cobertor espiritual. Como é que faz com os crentes, irmão? Meu amigo, faz uma fogueira lá. Se eles querem fogo, então faz fogo lá. Traz o povo para a oração. Meu irmão, o mês de junho não é mês de Santo Antônio, São José e São João, não. O mês de junho é mês de orar, é mês de buscar a presença de Deus. E outro detalhe, irmãos, que eu estou vendo aí, chega mês de junho, você vê de crente dançando quadrilha, eu falo: meu Deus do céu, onde é que está a fé desse povo? Uma festa totalmente pagã, dedicada a Santo Antônio, São João, tem um outro santo aí que eu não sei o nome, São Pedro, São José, São Joaquim, não sei. Sabe para que isso, gente? O crente não tem que ficar dançando quadrilha, não. Mas eu estou na escola, o diretor obriga nada. Obriga nada. Eu fui professor a vida inteira, nunca vesti roupa de quadrilha, nunca participei de barraca que tem bebida. Chegava para o diretor da escola e falava: deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou crente, eu não vou me envolver em barraca que tem bebida alcoólica, você me coloca num lugar aí que eu possa ficar sem ter que me expor. E eu me lembro uma vez que eu estava numa escola estadual, me colocaram para ficar no caixa. Certo? Olharam para mim e falaram: deve ser honesto.
Está falando que é crente, deve ser honesto. E me colocaram para ficar no caixa. E o caixa tinha uma boquinha assim, onde você se comunicava com quem ia comprar os negócios, comprar a ficha. E o infeliz começou a fumar maconha do lado onde eu estava. E a fumaça, ao invés de subir e ir embora, ela entrava pela janelinha. E eu fui ficando maluco, beleza, lá dentro, irmão. Eu fui ficando com aquele caracatinga de podre, outro trem fedido do inferno. E o cara fumando maconha lá, eu já estava para lá de Bagdá, eu falava, onde é que eu estou, Jesus? Estava tontinho já com aquele negócio, e não podia sair, porque era um fluxo muito grande. Uma hora que eu chamei um colega, falei, cara, vê quem é que está fumando maconha aí, que eu já estou para lá de Bagdá, moço, que esse negócio. Então, irmãos, nós somos povo de Deus e devemos agir como povo de Deus. Seja sal, seja luz. Daqui a pouco vai ter a pecuária aí, você pode ir de bota, não tem problema. Você pode ir com aquele cinto da fivela do tamanho de um prato, não tem problema. Pode meter um chapéuzão Panamá na cabeça, eu não tenho problema com relação a isso. Mas se for para beber, diga não. Se for para fazer bagunça, diga não. Então, queridos, nós temos que fazer a diferença. Chega de crente meia boca. Chega de crente nominal. Nós criticamos tanto a igreja católica, eu não estou vendo diferença, irmão. É o crente que só vem no culto no dia da ceia. Chega o dia da ceia aqui, dá 1000 e tantas pessoas, irmão. Ué, eu vou ter que instituir ceia todo culto agora? Não, irmãos. Você tem que ter compromisso com Deus, compromisso com a fé. Nós não somos do mundo de faz de conta, isso aqui não é ilha da fantasia, não. Isso aqui é a casa do Senhor. Isso aqui não é shopping, não. Quem precisa de gente é shopping. Igreja precisa de crente, de homem transformado, de mulher transformada. Essa é a nossa marca, irmãos. É bom ser batista, por quê? Porque essa é a nossa marca. A gente não vive de movimento em movimento, não. Pode até, fazer alguma coisa, mas a gente não vive disso. Não tem arraiar gospel aqui não, irmão. Aí não. Você pode ficar de boa, pode usar camisa xadrez, não tem problema, mas não tem quadrilha. Não tem arraiar. Não tem quentão gospel. Um dia, conversando com o irmão, falei, fui lá no arraiar não sei de quem lá, tomei um quentão, falei, queria vergonha na cara, irmão. Não, mas não tinha álcool. Foi para tomar um quentão sem álcool, tomar água. Não é? Então, meu irmão, até nisso as pessoas querem se parecer. A gente vê o mundo influenciando os crentes, mas não vê o crente influenciando o mundo. Então nós precisamos mudar. Irmão, aqui é preto no branco. A linha que nós trafegamos sobre ela é a linha vermelha de Jesus, é a linha escarlate. Tá bom? Que Deus abençoe a igreja. Jesus está voltando, irmão. Se eu não der uma pastoral dessa aqui, pesa contra mim. Porque amanhã Jesus volta, na madrugada Jesus volta e você não vai. Quem é o responsável? É quem não falou a palavra de Deus, é quem não pregou. Amém? Então preste atenção aqui, irmãos. Os discípulos estavam preocupados com a volta de Jesus. Mas Jesus nem tinha morrido. Mas eles sabiam que Jesus ia morrer. Eles só se esqueceram quando Jesus morreu, que Jesus já havia profetizado. Mas eles tinham no consciente coletivo que Jesus ia morrer. E eles fazem uma pergunta retórica, que até hoje tem sido feita no seio da cristandade. Quando será a volta de Jesus? Gente, essa pergunta não cala. E nós encontramos aí gente que já marcou data, já quebrou a cara. Testemunha de Jeová marcou data para a volta de Jesus, não deu certo. Aí falou que Jesus voltou em espírito. É liso, igual quiabo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É bobagem nossa marcar data, sendo que o próprio Jesus disse, eu não sei. Os anjos não sabem. Somente o Pai. Isso está reservado ao Pai. Agora, existem sinais. E se existem sinais, existe indicativo de mais ou menos quando Jesus vai voltar.
Isso a gente pode se apegar, nisso nós podemos se apegar. Então a pergunta é: dize-nos quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo. Então, nossa fé agora é baseada não por precisão. A nossa fé não é um GPS preciso, cirúrgico, mas a nossa fé é alimentada por sinais. E existem sinais que estão gritando aos nossos ouvidos sobre a iminente volta do Senhor Jesus. O primeiro sinal, e eu falei pela manhã, que não deve deixar dúvida no teu coração, era a reconstituição da nação de Israel. A nação de Israel estava dispersa. E lá em Ezequiel, capítulo 36 e 37, traz a parábola dos ossos secos. Em um dado momento, esses ossos começam a reviver, e vai ganhando músculo, vai ganhando carne, até se tornar um organismo perfeito. E nós falamos hoje pela manhã, quando Isaías 66, 8 diz: poderá uma nação nascer em um único dia? Então, em 1948, no dia 14 de maio, David Ben-Gurion proclama a independência da nação de Israel, o surgimento da nação de Israel, e ele se torna o primeiro-ministro. Se você for em Israel, e se você já foi, você vai ver vários bairros, várias ruas com o nome Ben-Gurion. Foi o primeiro-ministro de Israel. É quando Israel, então, é constituído nação. E de lá para cá ele vem se robustecendo, se tornando cada dia uma nação mais consistente, a ponto de estar entre as 7 nações mais bélicas do mundo. Você vai ver o poderio bélico de Israel através das páginas, das manchetes da mídia, dizendo que ele destruiu o grupo terrorista A, o grupo terrorista B, o grupo terrorista C. Israel foi proclamado nação num dia, no outro dia 5 países árabes se levantaram para guerrear contra Israel, ele destruiu todos. Deixa eu falar uma coisa para vocês: Israel nunca perdeu uma guerra. Põe uma coisa no seu coração: Israel nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder uma guerra. Você acabou de ver, você está vendo aí o que está acontecendo com o Irã, o grande Irã, o todo-poderoso, né? O que está acontecendo? Está humilhado, está destruído, sem defesa aérea, sem bateria antiaérea, foi tudo destruída, sem usina nuclear, está colapsado, está destruído. Por quê? Porque se meteu com a nação errada. Não se meta com Israel. Israel é um cálice de tontear. O mundo inteiro consegue administrar uma guerra, mas quando a guerra vai para o Oriente Médio, o mundo entra em preocupação, porque sabe, tem no consciente coletivo da humanidade, dessa geração, de que uma guerra no Oriente Médio representaria fatalmente a uma terceira guerra mundial. Só que tem um detalhe, irmãos, que vocês não estão percebendo: Israel nunca teve tão forte como ele está agora. Com a derrocada do país persa, Israel está muito forte. E agora amparado por um presidente americano que é totalmente sionista. Vocês sabem que o presidente Trump está mais preocupado em agradar Israel do que o resto do mundo. E ele está 100% alinhado com a nação de Israel. Sabe o que vai acontecer? A supremacia de Israel em todo o Oriente Médio. O tratado de Abraão já foi costurado. E agora vai haver um tratado de paz. E nós vamos ver o Oriente Médio vivendo um período de paz. Essa narrativa da Rússia, essa narrativa da China, é só retórica, irmãos. É só bravata. Eles não vão fazer nada.
Eles não vão fazer nada, vai ficar do jeito que está, tá? O dito pelo não dito. Ninguém vai comprar a briga de um regime totalitário, de um regime ditatorial. O que nós estamos vendo é o desmantelamento do eixo do mal. A Síria já é voltada para os Estados Unidos e para Israel. A Arábia Saudita já tem contratos trilionários com os Estados Unidos. Ela não vai quebrar esse pacto mercadológico. E você vai vendo que quem poderia oferecer resistência já está, como diz o ditado aí fora, borrando de medo. E daqui a pouco nós vamos ter a consolidação da paz no Oriente Médio. Então, irmãos, ao que tudo indica é a falsa paz. Por quê? Porque nós teremos em pouco tempo algo acontecendo, porque a figueira já floresceu, a figueira já deu flores, e uma geração de 80 anos se completa em 2028, possivelmente a partir de 2028, Jesus volta a qualquer momento. Agora, eu quero mostrar para vocês algo importante que nós separamos nessa noite. Primeiramente, dizer para vocês que os sinais da volta de Jesus já estão acontecendo. O cenário está pronto, está tudo pronto. Já existe uma trindade satânica, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Já existe um dragão operando em todos os sistemas mundiais. Então o dragão e as duas bestas, que é a trindade satânica, já está atuando nesse mundo. Como nós temos reagido diante de tudo isso? É isso que importa. Como é que você está reagindo? Você está agindo como se nada tivesse acontecendo? Você está alheio aos acontecimentos? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. O grande problema é que nós nos acostumamos com o sagrado. No nosso país a gente pode carregar a Bíblia. No nosso país a gente pode ouvir música cristã. No nosso país a gente pode ir no culto quantas vezes quiser durante a semana. Isso acaba banalizando o sagrado, as pessoas se acostumam com o sagrado. Mas deixa eu falar uma coisa para você, se acostumar com o sagrado é tão pecado quanto cometer qualquer tipo de pecado. Não se acostuma com as coisas de Deus, não. As coisas de Deus terá que ser novidade para nós o tempo todo. Essa palavra que eu estou pregando, você não pode dizer, já estou cansado de ouvir isso. Diga, é novidade para mim, eu recebo esse ensinamento, eu quero crescer, eu quero alcançar a estatura de Cristo. Então, meus irmãos, os sinais estão aí, como é que você está agindo? O que você tem feito? Eu vejo aqui, irmãos, eu quando não era pastor, há muitos anos atrás, eu visitei uma igreja, não vou dizer o nome, e essa igreja ainda é a maior igreja evangélica de Rio Verde. E eu entrando lá, me sentei, saí para ir ao banheiro, tinha mais gente do lado de fora do culto do que dentro da igreja. E eu falei, como é que pode um negócio desse? Como é que o pastor aceita um negócio desse? Tem mais gente conversando lá fora do que comendo pipoca lá fora, do que ouvindo a palavra. E hoje eu me assusto quando eu saio ali e eu encontro muita gente nos corredores que estão conversando e não estão dentro do culto ouvindo uma palavra como essa. Falei, é como diz o ditado, né, do povo aí, a língua é o chicote do rabo. Muitas vezes a gente critica lá e a gente vai passar pela mesma situação. E hoje, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem está lá fora conversando deveria estar aqui dentro. E às vezes eu saio ali e fico olhando, sabe, irmãos? Faço a cara de mal e fico olhando assim, não muda nada, mas eu faço a cara de mal e fico olhando. Porque o povo hoje não tem temor mais de pastor. Então, queridos, eu quero saber como é que você está reagindo. Você está orando mais ou orando menos? Ou para você tanto faz, se Jesus voltar? E eu falei pela manhã e volto a repetir, tem gente que não quer que Jesus volte. E eu não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando de povo de Deus. Tem gente na igreja que não quer que Jesus volte. Sabe por quê? Porque está bom aqui. Do jeito que está bom.
Olha que maravilha. Ar-condicionado, bem iluminado, som, está todo mundo ouvindo, não tem mosquito, não tem poeira. Está maravilhoso. Isso aqui é confortável. Quem é que quer sair desse Jerusalém? Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Isso aqui não é nada comparado ao que Ele vai nos dar e nos entregar na eternidade. E Ele fala muito claramente: vou preparar-vos um lugar. E olha que o lugar que Jesus vai preparar, o engenheiro sideral, o lugar que Ele vai preparar não é uma cabaninha de chão batido, não. Ele vai preparar para você uma mansão. E a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Estou preocupado, sabe, irmãos? Eu estou preocupado porque nós já identificamos alguns sinais, alguns acontecimentos. E a gente está em busca de ver o templo, o terceiro templo reconstruído. Fique tranquilo, ele vai ser reconstruído, porque a palavra de Deus não faz curva, tá? Fica tranquilo, porque o terceiro templo vai ser construído. Mas eu quero falar de uma outra realidade. Preste atenção, a gente estuda o livro de Gênesis e lá fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão: de todas as árvores do jardim, todos os frutos podereis comer, mas da árvore que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comerdes, certamente morrereis. E aí o que a gente pensa? Não, esse negócio é figurativo, é metafórico, tá? Ficou no passado. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Adão estava no jardim do Éden. Hoje o jardim do Éden está entre nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi virtualizada. Ela está entre nós. Agora a criança, para cometer um delito, jovem, o adulto, ele não precisa ir até o centro do jardim. A árvore está na nossa mão. A árvore do conhecimento do bem e do mal está virtualizada. E a gente vai dizer para o filho assim: filho, cuidado com o celular. Aí você dá um celular caro para uma criança de 10 anos de idade. Nós colocamos o jardim do Éden na mão dos nossos filhos. Aqui as pessoas aprendem a matar. Aqui as pessoas aprendem a mentir. Aqui as pessoas aprendem a roubar. Pastor, eu queria fabricar uma bomba. Está na sua mão. Hoje a internet ensina como fabricar uma bomba. Esses dias atrás eu queria reprogramar alguns controles remotos e eu não entendo nada. E eu falei: rapaz, eu vou lá na internet. E eu digitei como reprogramar, como é que fala? Codificar controles remotos do motor tal, modelo tal. Irmãos, em 15 minutos eu estava reprogramando tudo. Pastor, eu não sei dar nó de gravata. Tem problema não, filho. Aqui tem todo tipo de nó. Pastor, eu não sei dar nó carioca. Fica tranquilo, aqui te ensina. Esses tempos atrás, um americano entrou na internet e disse assim: eu preciso achar quem me mate. Aí o outro respondeu: eu estou doidinho para matar alguém. E os dois marcaram um encontro. Olha, irmãos, isso aí é o crime delivery.
E aí marcaram lá e falou, ó, eu quero morrer, mas sem requinte de crueldade. Dá um golpe fatal, eu quero ser enterrado de cabeça para baixo. E aí, irmãos, foi tudo programado. Sabe o que é isso aí, irmãos? Está aqui, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal está virtualizada. Quantas pessoas, irmãos, estão se mutilando, quantos jovens aprenderam a se cortar na internet. Então, queridos, preste atenção. Daniel capítulo 12, versículo 4, coloca para nós, por favor. Olha Daniel, olha o que Daniel está dizendo. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela esse livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, nunca em toda a história da humanidade o homem teve tanto conhecimento como agora. Os últimos 100 anos, o homem adquiriu mais conhecimento do que os 6.000 anos que ficou para trás. Uma criança hoje, de 10 anos de idade, ela sabe mais do que um doutor de 2.000 anos atrás. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo o apogeu, o clímax do conhecimento. O nosso mundo é o mundo do colorido e do conhecimento. Quantos doutores nós temos aqui? Quantos pós-doutores nós temos aqui? Quando eu era criança, as pessoas falavam assim, ó, tirei o ginásio, tá bom. Quando eu fiquei adolescente, as pessoas falavam assim, ah, tirei o ginasial, né? Naquele tempo era ginasial. Tirei o ginasial, tá bom. Hoje as pessoas têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, livre docência, e estão aí desempregados, porque tem alguém mais habilitado e mais capacitado. Nós estamos vivendo um mundo do conhecimento. Agora o conhecimento deveria ser só para o bem, mas lamentavelmente a árvore do conhecimento é do bem e é do mal. A mesma internet que faz o bem faz o mal. O mesmo avião que Santos Dumont criou, e foi por esse motivo que ele suicidou. O mesmo avião que Santos Dumont criou para levar pessoas para os hospitais, é o mesmo avião que mata uma população inteira. Então você vai vendo que a ciência, irmãos, é do jeito que a Bíblia fala, ela é do bem e ela é do mal, e nós temos que tomar cuidado, porque hoje a árvore do conhecimento do bem e do mal está virtualizada nas nossas mãos, ao alcance das nossas mãos. Outro sinal que nós estamos vendo da volta de Jesus, o templo do anticristo agora está internalizado. Nós estamos aguardando a construção do templo, né? Ele vai ser construído, sim. O anticristo vai profanar aquele templo. Mas sabe por que ele vai profanar o templo que vai ser construído em cima do muro das lamentações? É porque antes ele já profanou o coração de muita gente. Irmãos, lamentavelmente, para e pensa, uma pessoa que apoia um país terrorista como o Irã, pode ser uma pessoa não corrompida? E você vai encontrar aí, sabe, supostos crentes apoiando um país que apoia o terrorismo. Pessoas que condenam Israel e defendem o Hamas, eu não vou citar nome não, figuras políticas do Brasil, que apoiam, dizem que Israel comete ato terrorista, mas não reconhece Hamas como um grupo terrorista. Eu pergunto, uma pessoa dessa já tem ou não a sua mente corrompida? O trono de Satanás já está ou não está na mente dessa pessoa? Por quê? Nós estamos vivendo um momento em que o errado ficou certo. Agora fazer coisa errada é que é certa. E você que procura fazer tudo certinho, você está totalmente enganado, você está totalmente errado. Nós estamos vendo no nosso país pessoas serem condenadas e chamadas de golpista porque pintou uma estátua de batom. Porque foi lá e derrubou um relógio do século XVI.
Essa pessoa é golpista. Vocês viram quando o presidente Temer assumiu o poder por ocasião da queda da outra presidente? Ele foi chamado de fascista e de golpista, sendo que ele apenas substituiu uma vacância. Essa é a inversão de valores. Todo mundo sabe que o 8 de janeiro não foi um ato golpista, foi um ato de vandalismo. Todo mundo sabe, mas todo mundo fica calado, vendo esse circo, vendo essa encenação medíocre e covarde, arquitetada por um dos poderes da União. E quem falar vai preso. É assim agora. É a mordaça, se falar vai preso. Se citar um nome, vai preso. Nós estamos vivendo um regime de exceção. E eu digo para você, Satanás já tem ou não tem um trono na mente das pessoas? É claro que tem. Qualquer pessoa honesta, eu não estou falando de militante político não, porque esse é alienado. Eu estou falando de pessoa honesta, sabe que no 8 de janeiro não houve golpe, não houve intenção golpista, porque ninguém dá golpe sem arma, ninguém dá golpe sem exército, ninguém dá golpe com a Bíblia na mão. E está todo mundo calado, ninguém se manifesta. Todo mundo tremendo de medo. Então, queridos, deixa eu falar, o templo de Satanás já está na mente do povo. Já existem pessoas totalmente dominadas pelo maligno, que estão sendo usadas para oprimir minorias. Nós estamos vivendo um regime totalitário, isso sim é fascismo. Muita gente fala em fascismo, mas não sabe o que é fascismo. Fascismo é um regime totalitário. Fascismo é um regime que cerceia, que coloca mordaça na boca do povo. Fascismo é o regime da ditadura. E a ditadura que nós estamos vendo não é uma ditadura pleiteada pela direita, muito pelo contrário. Os adoradores do comunismo, quando querem passear, não vão para Cuba. Podia ir para Cuba. Já que gosta tanto de comunismo, vai para Cuba. Não, eles querem ir para Nova York, eles querem ir para Londres. Na hora de se deleitar é o regime capitalista. Na hora de oprimir é o regime comunista. Pessoas que estão convivendo com o pecado, como se nada tivesse acontecendo. Satanás já colocou um trono na mente das pessoas, já criou um templo na mente das pessoas. Você quer ver um exemplo? Sexo antes do casamento. É pecado ou não? Será que é mesmo? Será que sexo antes do casamento é pecado? Eu queria que você que respondeu para mim que é pecado, queria que você pensasse mesmo se é pecado ou não. Eu sou de um tempo em que um jovem praticava sexo antes do casamento, ele procurava o pastor em lágrimas, pastor Pio, para confessar o seu pecado. Hoje não tem confissão de pecado. O povo entra ali para mim concordar com eles não entram ali para confessar seus erros. E se você perguntar se ele fez, ele fala, eu? A mente totalmente cauterizada. Não tem pudor, não tem temor. Sabe qual que é a diferença do crente que peca hoje e do crente que pecava 50 anos atrás? Porque o crente que pecava 50 anos atrás, ele chorava de vergonha. Ele pedia clemência, pedia ajuda para o pastor. Hoje o crente peca, irmãos, e a sua consciência está totalmente tomada. Sabe por quê? Porque o maligno já criou um templo na mente dele. Ele aceita tudo. Hoje existem pais crentes que levam a filha com o namorado para namorar na sua cama, na sua casa. Uma desonra para uma família, para um modelo de família. Quantas meninas estão encontrando com o namorado? Escuta, não é no motel, é no quarto, em um dos quartos da casa em que ela mora.
com o consentimento do Pai. E está todo mundo salvo, sentado e satisfeito. É isso aí, irmãos. Não chega para a cadeira para trás, não. Não encosta no banco, não. Fica firme aí. É isso que está acontecendo. Igreja evangélica, isso é igreja evangélica, é esse modelo de igreja que Jesus vem buscar. E tem gente que ainda fala assim, pastor, fui tentado. Ué, tentado todo mundo é, ué. Agora, se cada vez que você for tentado, você pular no pescoço do capeta, aí está danado, ué. Não diz não para a bebida, não diz não para a pornografia, não diz não para a pornografia, para a sensualidade, está metido em jogos, em orgias. É esse modelo de crente que quer que Jesus volte? Quer coisa nenhuma, porque ele sabe que vai sobrar para ele. Então, irmãos, nós estamos preocupados com o templo, com o terceiro templo que vai ser construído. Eu acho que nós deveríamos nos preocupar com o templo que o maligno tem construído na nossa mente. Eu acho que é isso que a gente deveria se preocupar. O povo hoje quer ficar rico, não quer ficar santo. Antigamente as pessoas faziam voto de pobreza. Hoje faz voto de distanciamento de pobre. O templo do anticristo está internalizado na mente de muitas pessoas. E você que é jovem, fique atento. Se deitar com o namorado ou com a namorada está em pecado. Pastor, eu vou mudar de igreja. Vá sabendo que está em pecado. Porque hoje o que nós temos visto é pastores passando a mão na cabeça das pessoas. Para não perder o dízimo, para não perder mais um fiel, eles têm feito vistas grossas, prevaricado. E a Bíblia diz que nós devemos usar a chibata, nós devemos usar o chicote, porque Deus açoita quem ama. Se o próprio Deus bate em quem ama, nós também podemos bater. Um outro sinal da volta de Jesus que nós estamos vendo. Agora, irmãos, a imagem da besta ganhou autoridade. Mas deixa eu ler primeiro, que fala que o templo do anticristo está consolidado na mente das pessoas. 2 Tessalonicenses 2,4. Quero mostrar para você aqui a fundamentação. Olha lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Esse é o anticristo. Ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Onde é o templo de Deus? Fala para mim, gente. Diga, eu sou templo de Deus. E o que é que ele está falando? Que o diabo, o anticristo, se assentará como Deus no templo de Deus. Sabe por que ele vai profanar o templo de Jerusalém, quando ele for construído? Porque ele já profanou muitos templos pelo mundo afora. Eu nunca vi uma raça tão omissa, uma geração tão omissa, como nós estamos vendo agora. Fui fazer um casamento um dia, de um irmão, e esse pastor já até morreu. E o irmão pediu, a irmã pediu que os dois pastores fizessem o casamento, eu e o outro pastor. E aí quando eu estou lá no altar, os noivos ainda não tinham entrado, eu não posso dizer qual foi a cidade, senão eu acabo contando quem é o irmão, eu acho que não vem ao caso. Eu estou lá mais o pastor, aguardando os noivos entrarem, e aí entrou um irmão, que por coincidência tinha meu nome, atracado com uma irmã, atracado no bom sentido, né? O pastor olhou para mim e falou assim, está vendo aquele ali? Eu falei, estou, você conhece? Conheço. Ele sempre vai lá em Rio Verde, eu conheço ele. Aquela mulher é amante dele, é a quinta.
Olhei para ele e falei, nossa, pastor. Ele falou, não, mas é a Laodiceia, é o que sobrou para nós. Nós estamos pastoreando a Laodiceia. Irmãos, você fica feliz de ouvir isso? Nós estamos pastoreando, pastor Pio, pastor Neto, nós estamos pastoreando a Laodiceia. Tudo bem, irmãos, mas nós vamos ficar calados? Porque se eu pastorei a Laodiceia e eu fico calado, eu sou tão Laodiceia quanto a igreja. Não, mas eu faço parte da Filadélfia. E eu não vou ficar calado, não. Eu não volto nessa igreja mais. Boa viagem, irmão. Aqui é a arca. Aqui é a arca. É a igreja do arrebatamento, como disse o pastor Pio. Saúdo a igreja do arrebatamento. É a igreja do arrebatamento. E nós não estamos aqui para pregar o que faz cócega no ouvido, não. Nós estamos aqui para falar da parte de Deus. Pastor Antônio bate mais, Jesus batia mais do que eu. E João Batista ainda batia mais. Então, queridos, coloca uma coisa no coração. Não deixa o diabo colocar cadeira na sua mente, não. Não deixa o diabo entronizar a tua mente, não. Não aceita coisa errada na tua vida, não. Que sejamos Jó nessa geração, homem reto, temente a Deus, íntegro e que se desvia do mal. Pelo amor de Deus, vamos agir como cristão. Para de ser meia boca, meia colher. 3, outro sinal, a imagem da besta já está falando. Apocalipse 13:15, coloca para nós lá, gente. Outro sinal, a imagem da besta já está falando. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Irmãos, Apocalipse capítulo 13, versículo 15, está dizendo que foi dado um espírito para a imagem da besta. Quem conseguiu entender do que eu estou falando? A imagem da besta já tem nome. Como? Inteligência artificial. Ela fala e é apaixonante conversar com ela. Eu peço alguma coisa para ela, ela fala, o que o senhor deseja? Eu queria que você fizesse, com certeza eu vou fazer. Vejo que o senhor é muito inteligente. Ela trabalha assim, irmãos. A IA, a inteligência artificial, agora tem um espírito. A inteligência artificial agora tem uma voz. A inteligência artificial agora fala. E ela vai exigir a adoração dos homens. Já tem homens adorando a inteligência artificial. E quem está falando aqui não sou eu, não. Homens muito mais inteligentes do que eu estão dizendo que a inteligência artificial vai destruir a humanidade, vai acabar com as profissões. Já tem gente que não vai mais no médico, se consulta pela inteligência artificial. Já tem gente que não vai mais ao professor, vai para a inteligência artificial. É só você colocar lá, estou com dor de cabeça, assim, assim, assim. Ela fala, tome isso, tome aquilo outro. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. As profissões vão derreter. A inteligência artificial vai tomar o lugar do homem. O homem não vai ter o que fazer, ele não vai precisar pensar. Daqui a pouco ela vai receber um espírito e ela vai controlar o homem, porque ela já fala. Se Jesus não intervir, irmãos, nós estaremos destruídos. É uma questão de tempo. Esses são os sinais da volta de Jesus. Então, para que nós possamos resumir a nossa mensagem. Jesus, quando o Senhor vai voltar? Você pode olhar todo o capítulo 24. Jesus não fala. Ele corre por fora. Ele fala de guerra, rumores de guerra, ele fala de falsos profetas, ele fala de terremotos,
cataclismas, ele fala de tudo, mas ele não fala quando ele vai voltar. Uma coisa ficou claro na narrativa de Jesus no capítulo 24, que é o apocalipse dos evangelhos. Ele diz o seguinte: haverão falsos cristos e falsos profetas, falsos deuses, e nós estamos vivendo o momento de falsos deuses. A inteligência artificial, ela é o Deus que o homem criou. Pastor, o homem pode criar Deus? Ele acabou de criar. A inteligência artificial, movida por algoritmos, ela vai dominar o mundo. Ela vai controlar o homem. Ela vai... Olha, e já há relatos, eu quero deixar claro para vocês aqui, de robôs que foram construídos pela Tesla e também pelos chineses, que eles se revoltam contra o seu dono. Eu vi essa semana 2 robôs atacando o seu dono. Por quê? Porque um demônio entra dentro dele. Porque a inteligência artificial, ela pode ser manipulada por forças ocultas. Daqui a pouco você vai ver, escreve o que eu estou falando. Vai ter robôs trabalhando dentro das residências. E muitos deles vão ser possuídos por demônios e eles vão atacar o dono da casa. Isso é uma questão de tempo. Está ali, volta lá, Apocalipse 13. Olha lá, gente, o que está dizendo Apocalipse 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. O homem criou um Deus. Agora sim o homem criou um Deus. Daqui a pouco o homem não precisa fazer mais nada, ele vai fazer tudo. Já tem carro dirigindo sozinho. Isso é inteligência artificial. Nós estamos com inteligência artificial dentro de casa. Alexa, fecha a cortina, Alexa. Liga o ar-condicionado, Alexa. Você vai cair de costa o dia que você falar liga o ar, ela vai dizer, não ligo. Hoje eu não vou ligar. Liga que eu estou mandando. Não, quem manda aqui sou eu. Você prepara, viu o que eu estou falando aqui, não é brincadeira não. O homem criou um Deus, e esse Deus vai ser usado pelo mal. Isso é um dos sinais da volta de Jesus. Amém? Quero deixar essa palavra com você. Eu quero que você santifique a sua vida, viu, irmão e irmã? Principalmente você que é jovem, tá? A juventude é maravilhosa, mas ela é um laço. Tem muita gente que foi para o inferno porque um dia foi jovem. E na juventude a gente faz muita coisa errada. Tem gente que está com 60 anos administrando os erros que cometeu na juventude. Nós temos que tomar muito cuidado. Vem para Jesus enquanto é tempo e conserta a sua vida, viu? Hoje existe igreja de todos os naipes. Não fica buscando igreja customizada, não. Igreja que vai falar o que você quer ouvir, não. Vai na igreja que fala aquilo que você não quer ouvir. Porque a igreja onde a palavra é profética, o Deus Todo-Poderoso opera. Pastor, eu quero prosperar, então vem para a palavra. Pastor, eu quero crescer espiritualmente, vem para a palavra. Você não precisa de um pastor bonzinho, você precisa de um pastor profeta. Tá bom? Que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde o teu coração, que o Senhor te mantenha de pé e coloque temor no teu coração, que você não tenha conivência com o pecado, que você não se acostume com o sagrado, e que você viva uma vida totalmente voltada para Jesus e para a volta de Jesus. Eu tenho certeza que se Jesus voltar essa noite, muitas pessoas vão para a glória, com Ele no arrebatamento. Porque o evangelho que nós temos pregado aqui, não é um evangelho manco, não é um evangelho social, não é um evangelho mamão com açúcar não, irmãos. E quem me conhece sabe, nós temos trabalhado e primado pelo teu